Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um programa Agora é com Elas. Hoje nós estamos com uma equipe especial, muito legal, a equipe do CFW de Luta Livre. Estamos aqui com o Leon, o Juan e o Adelino, pessoas sensacionais. Só vamos dar um aviso que nós estamos sem internet, então nós estamos filmando a entrevista e depois a gente coloca na página, coloca tudo direitinho. Hoje, por enquanto, só na rádio, por causa dessa bendita dessa chuva, tivemos um pequeno problema. Mas os meninos da Luta Livre vieram aqui falar um pouco pra nós. Com certeza. Da Luta Livre, de como é. Eu já assisti vocês, já vocês teve aí, lutando. A emoção de ver a gente lutando aí, viu? O quebra-pau, né? Prazer aí, eu sou o Leon, né? Sou o líder da equipe CFW. A equipe CFW ela foi fundada aí, né, em 2013, né? A gente começou brincando ali na escola de luta livre, porque vinha na onda, né, da WWE aqui no Brasil, passando no SBT. E de repente acabou tomando uma dimensão maior e a gente acabou levando mais a sério e de repente quando a gente menos esperava a gente já virou equipe, né? Então aí, hoje a gente já tem a existência aí no caso de 6 anos, né? Temos a equipe há 6 anos. Fizemos apresentações aqui em Ribeirão Pires, uma que você acompanhou foi lá no Burnout, né? Uma delas. Legal. A gente apresentou na cidade de Barueri, né? No maior evento de anime da região lá, né? O Barueri Anime Fest. E fora também em Mauá, no Hero Mix, que é um evento de anime também, entendeu? E a gente tá aí vendo pra ver alguns eventos pro ano que vem também, né? Avenida Paulista também. Se apresentamos na Avenida Paulista 2 vezes já, né? 2 vezes a gente se apresentou na Avenida Paulista. E vamos ver o que vai vir pro ano que vem, né? O ano que vem a gente tá com muita promessa de muita coisa boa pra vir aí, né? Muita novidade. E é bom a gente divulgar isso na cidade, porque com certeza. é algo muito legal de se assistir. E você, Juan, como entrou nesse meio? Então, eu conheci eles justamente na Paulista, né? Eu fui lá como fã pra assistir. Eu me interessei perguntei como fazia pra treinar, essas coisas. E 2 semanas depois eu comecei treinando já. Aí passou um tempo, uns meses, e em setembro eu estreiei lá no Hero Mix. Venci, né? E tô aí, né? 3 meses nessa carreira aí. Curta, porém, espero que seja longa, né? Eu acho que vai ser longo, assim. Lógico que vai. E você, Adelino? Você ainda é juiz ainda, né? Pois é. O juiz sempre é legal, né? Ninguém xinga sua mãe, nada do gênero. Olha, dependendo da hora. Nem errar, hein? Vai saber, né? Então, eu comecei a acompanhar a CFW no ano passado. Foi na época, se não me engano, foi na estreia deles no antigo Forasteiros Rock Bar. Isso acho que foi em junho ou julho. E nisso eu fui acompanhando, tipo, como fã mesmo, só assistindo os shows, visitando quando eu podia. Até que no dia do Burnout surgiu a oportunidade de começar a participar da equipe também como juiz. Aí passou alguns meses, eu também comecei a treinar. E sempre de lá pra cá trabalhando como juiz, ajudando eles nas lutas. E agora vamos ver como é que vai ser agora pro final do ano. Domingo agora tem o show, né? O último show do ano, né? E onde vai ser? Ele vai ser lá no Brothers Rock Bar, que é a nossa atual casa agora, né? Como ele mesmo ressaltou, a gente lutou pela primeira vez aqui em Ribeirão Pires, a primeira casa que a gente teve foi o Forasteiros Rock Bar, que era o bar do Geleia. Agora ele tá no Jardim Valentina. E agora a gente tá lá no Brothers com o Robson, né? Que ele é o dono, foi ele que cedeu o espaço pra gente. E a gente tá lá. Dia 3 agora vai ter um evento nosso, o nome do evento é Checkmate. Ele é a 4ª edição que a gente tá fazendo desse evento. E ele vai ter uma luta muito especial, que é a final da Copa Brothers Rock Bar. Que foi a Copa que a gente criou em homenagem ao bar. Aí a gente tem 2 finalistas. Um é o Vitão, que ele é de Santos, ele é um lutador de Santos, que tem parceria com a gente aqui. E o outro é o Rudox, que é um rapaz que você viu lutar contra mim. E que por sinal eu ganhei dele, né, lá no Burnout, vale lembrar. Cara de diadema. Cara de diadema, Aqui na minha estreia eu também ganhei dele. Ele vai vir a forra daqui a pouco. Ele vai vir com o sangue nos olhos porque ele não vai querer perder, né? Então, mas o Vitão tá muito embalado. Até vale ressaltar que eu tive uma luta com ele lá em Barueri. E foi uma das lutas mais difíceis que eu tive, porque ele castigou muito meu braço. Então foi uma luta que eu fiquei com ela na cabeça. Foi muito boa essa luta. Legal. E qual o horário, o endereço do Rock Bar? Do Rock Bar? Então, o Brothers Rock Bar, né? Ele fica aqui na avenida, né? Francisco Monteiro aqui, né? Ele tem como referência o estacionamento, né, grandão ali, e a academia do corpo, né? A oficina do corpo ali que fica ali, né? Ele tem como referência esses 2 estabelecimentos ali.
E é muito conhecido, é um ponto bem conhecido da cidade de Ribeirão Pires, né? E aí ele tá em alta, né? Tá indo muita gente lá, o Robson tá numa ótima fase lá no Rock Bar, vale lembrar, né? E que horas vai ser? Ou quanto que paga? Explica pra gente. Ó, a entrada ela é franca, não tem cobrança, né, na questão da entrada. O evento, ele dá pra começar no dia 3, 1h30 da tarde, né? Ele é 1h30 da tarde. E o evento em si, né, vai contar aí com 4 combates, né? Ele vai ter 4 combates, né, no caso. 4 combates. E juntamente deles, né, a gente vai reunir 3 equipes. Nessas 3 equipes, a gente tem uma de Araçoiaba da Serra, né, que no caso é Sorocaba. Uma da Baixada Santista, né, que a de Sorocaba é a FBWA. E a de Sorocaba não, a de Santos é a NES, né? E a gente, vai ser 3 equipes juntas num evento. Que sensacional. Agora conta pra gente, que a gente recebeu perguntas aqui. Ixi, já A pergunta aqui é cabulosa. Geralmente a Aline é que é malvada, mas ela resolveu ficar doente hoje e resolveu não aparecer. Pessoal, a internet voltou, nós vamos começar a transmitir ao vivo. Maravilha! Vamos iniciar o vídeo aqui, um segundo. Sem problema. Vamos transmitir ao vivo. Vou fazer uma... Vai contando pra gente exatamente o início da luta livre. E assim, as pessoas sempre falam que é tudo ensaiado, é treinado. Aí você tá falando que você ganhou do cara, vocês ensaiam antes. Exatamente, né? Como funciona isso? A luta livre ela tem um mecanismo de ser pré-determinado, né? É determinado o vencedor, né, da luta a partir da história que está acontecendo ali, né, que é até uma gíria em inglês chamada storyline, né? A partir da storyline se decide quem vai vencer, né, quem vai perder, o que vai acontecer na luta, se a luta vai ter um tipo de invasão, se vai ter algum tipo de, pode até dizer, de falcatrua para acontecer no meio da luta. E é bem isso, é como se fosse uma novela, né, junto, né, os personagens de uma novela com pancadaria. Então é mais ou menos isso, é uma junção de, eu diria assim, né, do UFC com uma novela. É uma pancadaria, né, só que teatral. É como eu posso dizer, né, a palavra que define a luta livre hoje em dia é o entretenimento. A luta livre é o entretenimento. Ela tem a função de entreter o público, ou seja, fazer com que eles fiquem apreensivos com o próximo capítulo dessa luta, da história em si, do que vai acontecer, entendeu? Vale lembrar que, tipo, também a gente não deixa de correr risco, né? A luta livre por si só a gente treina muito justamente por isso, porque por mais que seja algo, né, algo encenado, algo que tem um treino, algo que é predeterminado, ela tem riscos. Então por isso mesmo que a gente tem um treinamento para que a pessoa esteja apta a praticar o esporte. Você não pode chegar simplesmente lá e querer fazer um golpe, sendo que você não tem a preparação, porque ele pode causar uma lesão ou algum problema mais grave. Bom saber isso. Então vocês realmente se preparam muito. Com certeza. Inclusive você estava falando aqui que vocês vocês treinam na praça, mas que vocês estavam precisando de um lugar. Aí vamos fazer um apelo aos nossos comerciantes ou alguém que gosta do esporte, da luta livre, desse mundo mágico de entretenimento, de Com diversão. certeza. O que acontece? Os nossos treinos eles estavam sendo por volta de 10 horas da manhã, ali no palco, né, da Vila do Doce. Então era um ponto muito visado. Inclusive, o evento do Hero Mix ele foi conseguido a partir de um treino. Eles viram meu irmão e eu junto, aplicando um treino lá com os alunos, se interessaram e chamaram a gente para esse evento em Mauá, que foi o evento do Hero Mix. E o apelo que você estava falando, que até eu vou reforçar, é o seguinte: se tem algum comerciante com alguma garagem disponível pra gente guardar apenas os tatames, só guardar os tatames, né? A gente guarda os tatames lá e busca de manhã e depois você coloca lá, porque fica até mais fácil pra gente ir no domingo, entendeu? Porque a gente tá quebrando cabeça com relação a transporte, então a gente tá dando nossos pulos pra gente não deixar o nosso público, né? Porque a gente tem público, querendo ou não, a gente tem o canal na internet, o canal tá com 1.300 inscritos, então o pessoal acompanha o nosso trabalho, então é um trabalho que já é acompanhado tem um tempo. Então a gente não pode parar, a gente tem que dar um jeito, o show não pode parar, né? Então eu faço esse apelo que se tiver alguém disponível para fazer isso pra gente, eu ficaria muito agradecido. Pessoal, eles só estão pedindo um lugar para guardar os tatames. Só para guardar e retirar para poder ir pro treino, né? E nisso, de repente, pode aumentar, né? Trazer mais pessoas. Com certeza, mais alunos, mais pessoas interessadas e novos lutadores, né? Novos lutadores para a cidade de Ribeirão. Porque assim, né, é muito dito, né, eu vejo isso muito nos grupos de Ribeirão Pires, que é falado que a cidade de Ribeirão Pires é carente de esporte. Então a gente está aqui para mostrar o contrário. A gente é do esporte, a gente gosta do nosso esporte e a gente quer expandir ele, entendeu? A gente quer fazer Ribeirão Pires ser conhecida como uma cidade que tem uma equipe de luta livre, que foi até o que eu falei no dia lá. Foi uma honra para mim ter feito o primeiro show na cidade de Ribeirão, para que todo mundo soubesse que existe luta livre em Ribeirão Pires. Existem atletas aqui desse esporte.
Olha aí que legal. E é uma forma de tirar, às vezes, os meninos. E só menino pode lutar? Não, tem também? mulher. É, mulher tem aí, ó. Inclusive no domingo aí vai ter uma luta de times, né? Que é o time da CFW, que inclusive eu sou o capitão do time, contra o time da FPWA, que inclusive no time da FPWA tem uma mulher. E luta homem com mulher? Luta, desce a porrada nelas, não tem problema nenhum não. Inclusive, a mulher lá da equipe da FBWA, lá de Sorocaba, ela é a campeã da equipe deles. Exatamente. Que legal! Então é um esporte para qualquer pessoa. E tem idade? Tem alguma coisa para começar? Então, o início, né, se a pessoa for, por exemplo, digamos, meu filho é criança, ele quer iniciar, a gente pode treinar ele, tranquilo, só que a gente vai ter que deixar ele chegar numa certa idade, entendeu? Lá pros seus 17 anos, 18, entendeu? Quando a gente começou, a gente era de menor, só que a gente começou de um jeito, não vou dizer que foi tão certo, porque o que aconteceu? Começou como uma brincadeira, e de repente se tornou algo sério, então talvez se a gente tivesse começado para um caminho de algo sério, talvez a gente teria começado com uma idade um pouquinho mais avançada, entendeu? Mas dá pra começar a treinar, então? Sim, se claro, dá pra treinar preparando? tranquilamente. Porque é árduo, né? É um trabalho Sim, difícil. Você é um tem que ter treinamento difícil. É o que eu um digo. preparo físico. Você que o diga. Conta pra gente. Fala aí dos seus treinos aí. Bastante Quantos pesado. braços você já quebrou? Quantas Felizmente, vezes você quebrou o braço? felizmente nunca quebrei nenhuma parte do corpo. E como o Leão disse, né, tem que ter uma certa idade, mas eu não obedeci. E como eu sou o mais jovem do grupo, né, eu tenho 16 anos. E é isso, eu tenho a responsabilidade de ser um dos mais jovens do grupo. O mais jovem, na verdade. É que luta e treina. É isso. Porque, inclusive, essas pessoas que estrearam recentemente, o que acontece? Eles agregam a equipe já na parte dos lutadores, né? Que até uma gíria em inglês fala do roster, né? O roster dos lutadores da equipe. Porém, como ele é recém-formado, ele treina ainda. Então, quando tem o treino, ele vai. Tem um outro também que é o Vitor Alves Jr., que ele também foi recém-formado, também está em uma grande ascensão, o público aceitou ele muito bem, só que ele também é aluno, ele é aluno, ele se desenvolveu, ele estreou, ele lutou, porém, ele quando tem treino, ele também vai como aluno. Porque treinar é importante sempre. Com né? certeza. E o juiz treina como? Do mesmo jeito que os lutadores treinam. Porque do mesmo jeito que os lutadores têm todos os golpes, tem que aprender a cair, o juiz, de vez em quando, pode ter alguma parte da luta em que o juiz vai ser atingido por algo e também pode correr o risco. Com toda certeza. Ah, então tem que estar preparado. Sim, ele tem que estar preparado Vai para que as o porradas. juiz resolve bater no juiz. Pois é. Mas então, Olha. conta pra gente se aconteceu alguma coisa nesse dia, porque às vezes as Já. pessoas levam muito a sério, né, quem Acontece, tá assistindo. a luta livre, né? O que acontece? Naquele dia mesmo lá, que eu tava lutando com o Ludwig, Eu na tava hora que eu com comecei, comissão. na hora que eu comecei a bater nele, teve a primeira vez que ele me chamou pra pancada que eu fui bater nele, o pessoal foi separar, o pessoal não sabia que era o entretenimento, então o pessoal foi tudo separar, me segurando, calma, e levando ele correndo, então tipo, é muito legal. E por exemplo, aquele show em si, ele me agradou bastante pela questão que a gente lutou pro melhor público possível, que são as crianças. As crianças, elas abraçam aquilo de uma maneira muito especial. Então, ela vai ter o carinha que é o herói ali e o vilão que ela vai torcer a todo tempo pra ele apanhar mesmo como se não houvesse amanhã. Que foi o que aconteceu até num show que a gente fez na praça de Ribeirão Pires. Eu lutei com o Ludwig mesmo, ele que eu lutei no Burnout. E depois o meu irmão, né, o Altair, ele invadiu a luta e pediu uma luta na mesma hora. As crianças começaram a chorar. Não vai ter luta não pode. E não sei o que. E aí eu lutei com ele de novo. Aí quando eu fechei o meu irmão, as crianças ficaram todas felizes. Foi mó legal. Que tem até uma foto no meu Face que é eu com todas as crianças juntos assim. Então foi um dia bem especial pra mim. Então, a gente, assim, como as pessoas hoje em dia falam muito desse problema de violência, acha que as pessoas às vezes podem achar que a luta livre pode induzir a pessoa à violência, porque assim, eu tenho a visão das artes marciais, as artes marciais em si, elas não agregam a violência, elas ensinam toda uma técnica, toda uma filosofia. Eu creio que na luta livre também não seja diferente, seja a mesma... Com toda certeza, a luta livre, né, ela tem a mesma tendência das artes marciais. A arte marcial, por si só, ela é uma coisa que cria uma disciplina para a pessoa. Se você for pegar histórico, muitas pessoas que às vezes tinham problemas de estresse, pessoas que tinham transtornos, que começaram a praticar esse tipo de esporte, elas tendem a ficar mais tranquilas, mais calmas, ficar pessoas mais sociáveis. Então a luta livre, ela também tem essa tendência. A luta livre, ela ensina, ela tem o seu treino físico ali, tem o seu treino, os outros treinos em si, só que ela agrega nesse ponto, ela agrega disciplina. A pessoa, ela ganha uma disciplina, entendeu? Do mesmo jeito que a arte marcial, porque é um treinamento, é uma preparação e é uma coisa que vai exigir muito da sua mente. Porque, por exemplo, na luta livre você cria uma luta.
Para você criar, você tem que usar a sua criatividade para criar os movimentos, as coisas que vão acontecer na luta. Então, consequentemente, a pessoa ela vai ganhar, por exemplo, uma concentração melhor, porque ela vai ganhar uma memória melhor, porque tem que memorizar tudo que vai acontecer na luta. Então, a luta livre, ela traz muitos benefícios tanto para o corpo quanto para a mente. É como as artes marciais mesmo. Então, essa história de... Ah, não vou porque aquilo é muito violento. Não, isso aí não cola, não é verdade, não. Pelo contrário, a luta livre, ela agrega, ela não vai fazer você ficar violento, não, pelo contrário. E tem parte divertida, né? Tem a parte alegre, a parte... Sim. Você é vilão ou você é bonzinho? Eu sou bonzinho. Mas você tem cara de vilão. Eu acho que você devia ser vilão, os vilões são mais legais. Você acha? Eu acho que o juiz tinha que apanhar. Ih, Adelina. Ah, mas o juiz tem que apanhar, pô. A graça da luta é juiz apanhar, né? É engraçado. É sempre Sem divertido nada, as pessoas gritarem o sem juiz. nada. E aquela pessoa que narra? Porque aquele lá também é um trabalho... Ele tem um trabalho muito grande, porque a voz dele tem que prender as pessoas no show, né? Então, a voz dele tem que ser marcante na cabeça das pessoas, tem que ter uma emoção. Então, ele, né, o Richard Alexander, né, que é o rapaz que narra, que inclusive vale ressaltar que ele é cantor, ele canta também. Então, ele tem um trabalho duplo com a voz, ele canta e ele é narrador de uma equipe de luta livre. Triplo, porque ele também organiza as coisas lá, né? Ele é o nosso gerente geral, né? Ele que Sim. vai organizar as lutas, ele que dá a chance para as pessoas lutarem, pro cinturão, ou que interfere às vezes numa falcatrua dos caras que estão ali para roubar, entendeu? É bem desse tipo mesmo. Quando ele suspende as pessoas. Pois é, né, Ó, ser esse aqui, suspenso. Você foi suspenso? Mas você falou que eu quero ser o bonzinho. Então, foi quando eu tava na semifinal da Copa, né? Infelizmente eu fiquei doente. E eu não consegui avisar o Richard. E ele me suspendeu. Aí, Porque eu não fora. fui. Faltou. Faltei. W.O. Rua. Ele Aí você vai apanhar de verdade, não é nem na Quando luta chegasse lá, o cara ia querer quebrar ele lá, a de pessoa. verdade. Espero que eu esteja lutando aí domingo, né? Fazer um Não apelo sabe pro ainda, né? Richard. Porque ele nessa gravação de domingo, que é uma gravação que inclusive vai subir hoje, ele foi falar com o Richard essa questão da suspensão dele. Então ele falou, se você me suspender da Copa, pelo menos eu quero uma luta, eu não quero ficar de fora do show. E o Richard falou que ia ver isso pra ele. Ah, Tomara que mas você tudo- tava doente. Tomara que tudo corra. É o que ele quis, né? Ele tava doente, mas e aí? Ah, ele tem uma carinha de bonzinho, vai. Ele... Mas Ah, mas mas até alguém agora tem cara tinha de vilão, cara de vilão. tem, mas dá pra enganar, entendeu? Olha a carinha meiga. Aí Ah. você fala assim, ó, é meiguinho, vou deixar ele... Ele tem cara de bonzinho. Se ele fosse lutar, ele tem cara de quê, o Adelino? É cara de vilão? Não, ele tem cara de ser bonzinho. Ele seria o vilão bonzinho. Vilão bonzinho. É, bem Legal. assim... É, aquele bonzinho que é vilão, entendeu? Que ele É. bate em todo mundo. Que ele desce a pancada, sorriso, né? entendeu? É, aí você pensa assim... Não, É mas meio ele anti-herói, bonzinho. né? Ele é meio anti-herói. É. Ele podia se usar uma fantasia meio de anjo. Não. Anjo já teve um lutador aí na televisão nacional que teve esse nome de anjo, né? O pai dele se chamava Thiago Loiro, aí ele virou o Anjo Loiro. Só que hoje ele não é mais, hoje ele tem outro nome, né? Ele usa um nome em homenagem ao pai, que é um amigo meu, inclusive. Ah, e as pessoas mudam. Ah, sim, o personagem Olha, é tem uma uma coisa... pergunta aqui. Deixa eu sumir aqui, da Dani Silveira. A Dani Silveira está perguntando para vocês qual é o lutador de referência, seus lutadores de referência. E se ainda existe os gigantes do ringue. Ô, gigantes do Aê, Dani, ringue. pergunta boa, e eles Bom, gostaram. Vamos lá, eu vou responder. A minha referência, né? Quando eu comecei a assistir a luta livre no SBT, a minha primeira referência foi o Undertaker. Ele é um lutador que tem uma espécie de coveiro, né? Ele é um cara bem sobrenatural, assim. Eu gosto muito do personagem dele e gostava do jeito que ele lutava. Então eu me identifiquei muito com ele quando eu vi que foi até o cara que me instigou a ser lutador de luta livre. Então, pra mim, foi isso. E com relação a qual foi a outra pergunta mesmo que eu esqueci dela? Gigantes do ringue. Do Gigantes do Ringue. O Gigantes do Ringue, ele existe sim. Ele tá aí, né, fazendo alguns shows. O Gigantes do Ringue, ele existe sim. Inclusive, nós temos alunos, né, daqui, membros daqui, que fazem parte do Gigantes do Ringue. Que legal. E você, Juan? No meu caso foi o CM Punk, né? Quando eu comecei a assistir, eu raramente gostava de vilões. Só que quando eu vi ele, é complicado explicar porque ele era bem fora da lei e falava o que pensava. Eu meio que me identifiquei, né? Aí, infelizmente, saiu. Ele saiu? Ele parou de lutar. Ele tá lutando em MMA agora, no UFC. É, mudança radical, hein? Radical. É. E você, Adelino? Quando eu comecei a assistir, a minha referência era o Rey Mysterio, porque ele era um lutador muito técnico e que o público adorava.
E com o tempo a gente foi assistindo mais, foi conhecendo outras empresas, tanto WWE, também empresas no Japão, empresas na Inglaterra. Então o horizonte foi se expandindo e foi conhecendo cada vez mais lutadores e se identificando com cada vez mais lutadores também. E qual vocês acham, assim, mundialmente, que seria a melhor? Que todo mundo assiste e fala, nossa! Nossa, sem dúvida é a WWE. A WWE ela é da onde, ela é a né? referência, ela é dos Estados Unidos. Ela é a referência. Se falou de luta livre, principalmente internacional, a primeira coisa que eu vou falar é a WWE. Até a luta livre hoje em dia, ela é chamada às vezes de WWE. Ah, você luta WWE? Ao invés de falar, você luta livre, você luta pro wrestling. É a mesma isso. coisa, por exemplo, quando você vai ver um show de MMA e fala, nossa, é um show de UFC. É a mesma coisa. Ela criou-se, né? A luta livre é meio que a WWE virou uma marca da luta livre, né? Então, por exemplo, quando você cita, né? Você cita a palavra luta livre, às vezes as pessoas já chamam de WWE. É que nem o UFC, foi a mesma coisa que ele falou. Que legal. E tipo assim, alguém que você olha assim e você fala, putz, esse cara é muito ruim, por que ele tá lutando? Nossa, Em todo lugar tem. olha, E você olha e fala assim, não, senhor. Tá querendo comprometer, Você tá querendo que a gente arrume Não precisa nem falar o nome, vai assim, de repente, mas Olha, sempre tem, né? É complicado falar disso porque, assim, as equipes aqui do Brasil, né, que existem de luta livre, elas são bem esforçadas. Tem muitas equipes que estão produzindo um trabalho bacana, só que tem equipe preguiçosa. Equipe preguiçosa de trabalho, preguiçosa de luta. Então é complicado. Eu não vou citar nomes, claro, porque eu não quero confusão, porque é uma opinião particular minha, né? Mas existem equipes que são preguiçosas, sim. Elas desleixaram com o tempo e ficou uma coisa ruim, sim. Ficou uma coisa bem chata de se ver. Aí é difícil, né? Sim, bastante. Então é até difícil de falar isso, porque assim, eu tô aqui pra falar da luta livre e pra querer instigar o povo de Ribeirão Preto a saber de luta livre. Só que ao mesmo tempo é complicado por causa desse ponto, entendeu? Às vezes a pessoa pode acabar vendo um trabalho que não agrade e rotular todos os trabalhos como ruins. Então é complicado. Por isso que às vezes geralmente eu pego, por exemplo, um progresso nacional. Ah, porque eu vi tal equipe lutar e eu achei muito ruim. Tá, mas você viu outra? Aí você viu outra? Vou te mostrar aqui o trabalho da minha equipe, você pode avaliar? Aí o cara, nossa, o trabalho de vocês é um pouco mais legal, é diferente. Eu pensei que era a mesma coisa. Então já aconteceu muito disso comigo quando eu fui apresentar o meu show em blogs, né? Mostrar o nosso trabalho em blogs, em páginas, entendeu? Então é uma coisa que já aconteceu comigo com bastante frequência. E isso não é só aqui no Brasil, lá fora também é a mesma coisa. Você vê uma equipe e você não gosta, a pessoa começa a falar, não, mas luta livre é ruim. Porque eu vi tal equipe, aí pensa que todas seguem o mesmo padrão. Começa a generalizar, né? Pois é. Exatamente. Isso de uma certa forma é sempre ruim pro profissional, né? Com Às certeza. vezes os profissionais, um profissional ruim acaba ficando... Com certeza. Se Não, você tá fosse faltando, ver um show de luta livre e você não se agradasse do show, aí falasse lá no Burnout que vai ter luta livre, você não ia ficar com o pé atrás de assistir? Falar tipo, mas eu já vi antes, eu não Foi uma coisa muito gostei. legal. Aí você vai lá assistir nosso show, gostei. Então é uma coisa que geralmente aconteceu bastante, entendeu? Mas pelo menos foi a primeira equipe que você assistiu de luta livre foi a gente ou teve alguma Não, outra? então lembra que eu falei pra você que o pessoal do Ted Boy Marina, aquele negócio, eles iam sempre na casa da minha bisavó. Então você viu bastante. Eu ainda era pequena, não acompanhava tanto, mas a minha mãe sempre contava, a gente sempre assistia na televisão, eles estavam lá direto. Sim, naquele tempo. Mas eu confesso que eu achava que era tudo de verdade. Que realmente as pessoas estavam se matando, se Naquele batendo. tempo ali da luta livre, né, no caso, ali tinha uma vertente, ela tinha um nome chamado Telecat. Ali chamava de Telecat. Então, e a luta livre, quando chegou aquela época no Brasil, aconteceu o seguinte. A maior empresa de luta livre do mundo, que eu falei aqui, é a WWE. O que quer dizer? World Wrestling Entertainment. Então, é entretenimento. Antes era a WWF, que era World Wrestling Federation, então era uma federação de luta livre. O que aconteceu? Foi-se obrigatório usar o termo entretenimento. Porque você por exemplo, chegou aqui no Brasil vendendo que era de verdade. E aí o pessoal, quando descobriu que era entretenimento, que era um show, deu uma, tipo, nossa, enganaram a gente. E aí foi o que ocasionou um pouco dessa baixa, né, no tempo assim, do pessoal assistir luta livre. Porém, esse ano, faz uns anos já, que graças a Deus tá voltando, o pessoal aceitou melhor essa questão do entretenimento e tá sabendo apreciar muito mais o show. Então a luta livre, eu posso dizer com muita clareza que ela se encontra numa ascensão, tá subindo de novo. No caso, além dessa parte do entretenimento, a WWF ela teve que mudar de nome para WWE por causa de também teve um assunto de uma disputa judicial com aquela WWF do Panda, de defesa ambiental, e para o uso da sigla.
Aí a antiga WWF também preferiu usar o nome do entretenimento e passou pra WWE. Acho que ficou melhor, né? Ficou bacana, eu acho que Porque ficou a gente legal. abrange tranquilo Léo, a gente vai entrar no intervalo? A gente entra no intervalo na rádio, pessoal, mas a gente continua ao vivo na internet, então se for xingar alguém, dá uma disfarçada. É verdade. Do CFW. O que significa esse CFW? CFW significa Crazy Freestyle Wrestling. Que chique! No intervalo, nós estávamos perguntando para os meninos os nomes artísticos deles. Diz aí, Leão, qual é o seu? Meu nome é Scott Owen Asblaze. O que significa o Asblaze? O Asblaze é porque assim, eu sempre tive uma referência com o fogo, né? Então, tipo, o herói, tipo, as chamas e tal. Então, o Asblaze, ele veio como essa referência pra mim. Eu sempre tive, minha roupa, inclusive, a primeira roupa que eu tive, ela tinha fogo. Então, acabou pegando. O Scott Owen, ele veio o ano passado, né? Foi o ano passado que eu comecei, porque meu primeiro nome era Asblaze mesmo, só. Aí depois eu trouxe o Scott Owen Asblaze. Aí ficou esse nome mesmo. Quando eu te conheci, você já era Scott Já, Owen. eu já era Scott Owen. E você, Juan? Eu sempre gostei desse nome. Muito obrigado. O meu é Adam Black. Legal. Você tirou da onde? Você imaginou? Não, eu peguei 2 lutadores que eu gosto e fiz uma fusão. Ah, que legal isso. E você, Juiz? Você tem nome, Juiz? Não tenho nome artístico. Como juiz, as pessoas normalmente elas nem falam muito nem no citam o nome, nome então... de juiz, né, geralmente. Mas você tá estudando pra lutar também, né? Sim. E aí, você pensou, bolou em alguma coisa? Novidades em breve. Eu acho que a gente devia escolher pra ele. Deixa eu dar um nome pra ele aqui na Eu acho que eu já não, falei que ele tinha que não. ser anjo. Não. Dark Angel, sei lá, um troço assim, ó. Uma coisa assim que ele precisa tanto de vilão como bonzinho, dá pra ficar oscilando, né, de um lado É. pro outro. pra ser uma Inclusive, um dos meus trabalhos, quando eu fiz numa equipe aqui de São Paulo, né, que eu lutei lá, eu tinha uma troca de personalidade. Eu entrava como Scott Owen e virava o Asblaze. Então eu entrava com 2 roupas. A minha roupa de basquete, que você viu naquele dia, e eu tinha uma roupa por debaixo, usava uma máscara, ficava loucão. Era bacana. Na ideia, na época, quando ele lutava lá, o Scott Owen, ele era um lutador jogador de basquete, o cara de rua. Então, aí quando acontecia alguma coisa que ele ficava com raiva, ele se tornava o Asblaze, que era um lutador muito violento. Aí ele virou o Two-Face. Nossa, tá tão bem assim que eu Referências. tipo tiozinho já, cara. Sim, Várias não dá. referências. É legal isso daí. Quem sabe a gente sair divulgando mesmo, é legal. Trazer para eventos da prefeitura também. Nossa, seria muito bem-vindo, com certeza. A gente vai apresentar com o maior prazer. Você já pensou em levar na Então, Secretaria de a Cultura? gente tem levado, né, um vereador de lá tem sido muito atencioso com a gente, que inclusive foi o que ajudou a gente conseguir o Brothers Rock Bar como local, que foi o Amigão Dorto. O Amigão Dorto ajudou muito a gente com essa questão do Brothers Rock Bar. A gente tem muito interesse de fazer a apresentação, nem que seja até mesmo na Segel, que a Segel é um lugar lá voltado para o esporte lá. E a gente já tentou conversar algumas vezes, só que a gente ainda não conseguiu um retorno, entendeu? Mas a gente tem o projeto da equipe, a gente já levou aqui na Segel, já levou em outros lugares também, só que a gente não obteve retorno ainda. Olha aí, pessoal da prefeitura, que ideia legal. É mais uma forma de tirar as crianças da rua, porque você pode ensinar desde pequeno, toda a filosofia, todo o trabalho, e parte do entretenimento. Aí você pode descobrir pessoas pra narrar, porque o narrador é sensacional também, né? Aquela emoção, cara, que o cara grita... É muito legal. Aí entra um trabalho artístico ali, de interpretação mesmo, né? Vale lembrar, né, que ele sempre fala isso, o Richard, ele é sensacional. Ele fala gritando muito direto. bem, viu? E ele, eu sempre falo pra ele, eu uso essa denominação, sabe por quê? Porque o Richard, ele não conhecia a luta livre. Ele não sabe o nome de um golpe. Mas a narração dele tem tanta emoção que mesmo sem falar um nome de um golpe em inglês, o nome de um golpe nem que seja aqui no dialeto brasileiro, fica bom. O pessoal gosta da narração dele. Fica simples, dá pra gente entender. Fica sensacional, verdade. Porque eu que não entendo nada, eu gosto de assistir, eu torço mesmo. Pra mim é como se fosse de verdade. Cara, E tipo, se alguém falar pra mim que é mentira, eu vou falar, mentira, você que tá mentindo, sabe? Entendeu? Papai Noel não gosta de você que fica falando essas coisas, não vai mentindo, quer as pessoas. Porque a emoção, o divertido de você estar assistindo aquilo, e realmente você saber que é uma brincadeira, que as pessoas estão ali, torna aquilo leve. Sim, com certeza. Sem... A pessoa ela não vai ficar tão espantada. Ela fica espantada às vezes com um golpe ou outro que entra mais forte, só que ela sabe, ó, eles estão preparados para fazer aquilo, eles sabem o que estão fazendo, entendeu? Às vezes um chute que entra mais forte, mesmo assim o pessoal sabe, tipo, nossa, regaçou, mas tipo, ele sabe que tá dentro do entretenimento ali, né? Não tá fugindo.
E acidentes acontecem às vezes? Alguém Sim. se machucar de Olha, verdade eu vou mesmo? falar pra você que, graças a Deus, a minha equipe, ela tem uma marca que poucas vezes a gente se machucou. Poucas vezes. Por exemplo, eu, em 6 anos de esporte, eu tive 3 lesões. As minhas lesões, elas não foram no tatame, elas foram lutando em equipes fora. No meu tatame eu nunca me machuquei. Tem gente aqui também que nunca se machucou no tatame, mas fora já se machucou. Porque é bem Entendeu? preparado, né? Então a gente É treina bem pesado, treinado. a gente treina pesado porque assim, requer esse esforço um pouco maior da gente porque a gente luta em tatame. O ringue, a sua estrutura em si, tem madeira, tem mola, então ele é uma coisa mais, vai amortecer as quedas. O porém da gente que a gente tá no tatame, o tatame já não é assim, o tatame ele já é um pouco mais rígido, ele é mais bruto, então a gente tem que preparar o corpo para aguentar as quedas e principalmente fazê-las corretamente. Isso é legal, ele tem todo Pode fazer a pergunta. Tem categoria? Você pode lutar com ele? Eu posso lutar com ele, normalmente, Meu Deus né? do céu. Normal, não existe categoria de peso. A luta livre, desde os primórdios do Telecat, nunca existiu. Se você for ver, por exemplo, tinha um lutador do tempo do Telecat chamado Homem Montanha. Ele era enorme, ele tinha uns quase 200 quilos. E mesmo assim, se você for ver o cara, bota um cara magrinho desse tamanho pra lutar com ele. Pequenininho. Que nem na luta livre lá na WWE, né? Geralmente tinha um cara chamado Big Show. Ele era enorme, pesava uns 200 quilos. Aí botava contra o lutador que ele falou, o Rey Mysterio. O Rey Mysterio é um mascarado que ele tem 1,60 m, se você parar pra pensar, ele é pequenininho. Ele não é tão alto. 1,60 m é pouco, Um mas... pouquinho mais, né? Pequenininho. Ele tem um Mas pouquinho mais. ele é Ele bem é pequeno. menor. Se você às vê ele vezes assim tá- na televisão, você vê que ele parece um anão. Você vai falar, nossa, o cara é anão. É porque eu vi isso uma vez numa luta, alguma coisa americana, num canal que tava passando, que realmente eu pensei que era um anão. Tem anões mesmo que atuam na luta livre, anões mesmo, pessoas bem pequenas, mas o Rey Mysterio, ele não é anão, mas ele é muito pequeno. Só que ele voa tanto que ele chama atenção, ele voa, ele faz um monte de malabarismo. Lá no... É muito bacana. No México, na Lucha Libre, tem luta de anões. Tinha até um desenho, né? Lucha. É. Lucha. Lá são as crianças. Eles levam muito a sério, né? No México, pelo jeito, a luta livre tem é um espetáculo, envolve até religião. ele tem uma... Ali a dimensão é bem grande e é visto assim, por mais que o pessoal saiba que é coreografado, ali também é encarado como um show, é encarado às vezes até como verdade, entendeu? Principalmente essa questão, por exemplo, os lutadores mascarados, eles seguem tradições lá, entendeu? Os caras são mascarados, eles não podem revelar o rosto, essas coisas assim, então tem toda uma tradição. Ali eu falo que até geralmente a luta livre é uma religião no México. Muita É gente uma fala religião. isso. É o futebol deles. É o futebol deles. Porque eu vi uma vez uma reportagem mesmo, um negócio, você vê o jeito que eles tratam, né? Eles idolatram mesmo os lutadores, O eles... bonzinho lá, ele é herói. O pessoal ama o cara de paixão. E o vilão é odiado. Gente, se duvidar, acho que ele deve ter dificuldade pra sair na rua. Porque já nem mostra o rosto Teve mesmo, o caso de um lutador, acho que é o lutador mais conhecido da história da luta livre mexicana, que é o El Santo. Ele nunca tirou a máscara em público até o dia depois que ele se aposentou. Ele fez vários filmes, ele fez história em quadrinho, fizeram história em quadrinhos com ele, fizeram filmes em que ele era o herói. E ele nunca tirou a máscara em público. Até que um dia teve um programa de TV que ele finalmente se revelou. E não sei se foi 10 dias depois, uma semana depois, ele morreu. Que coisa! Então eu não sei se ele quis fazer aquela revelação pra mostrar quem ele era antes dele ir. Mas antes foi bem disso, pesado. ele nunca tinha tirado a máscara em público. Mesmo depois de aposentado. Tradição, né? Ele abraça aquilo e não larga. Então, a vida dele. é a vida dele, vira a vida da pessoa. É bem assim mesmo. E parte de patrocínio, como que funciona isso? Vocês Patrocínio. tiram tudo do bolso? Geralmente é a gente mesmo que, entre nós, né? Geralmente a gente faz uma vaquinha para arrecadar para alguma coisa, seja para transporte, coisa do tipo. Patrocínio, a gente está correndo atrás. Por exemplo, a gente tem temos né, 3 patrocinadores na Copa Brothers Rock Bar, né? Só que dentro deles a gente não arrecada fundos. Um, né, é o próprio Brothers Rock Bar, que é o bar do Robson. Outra é uma página, né, dos dois rapazes que trabalham, chamada 2F Design. Eles são designers. E a página de tatuadora da minha namorada, que é a Carol, a Tatu Carol, que é a página dela. Então são 3 pessoas que apoiam, só que não apoiam financeiramente, mas por exemplo, apoiam com divulgação, compartilha, por exemplo, lá na página deles o show, as notícias que saem, entendeu? Essas coisas assim. Que legal, gostei disso.
A gente não tem só... o patrocínio, geralmente, o bom, ele é o financeiro porque ele vai ajudar você. Você cria um fundo ali que vai te ajudar. Só que, no momento, a gente não tem ainda, mas a gente tem interesse sim, vai tentar buscar principalmente isso também no ano que vem. Quem sabe é o pessoal da cidade, que já que querendo ou não, vocês levam o nome da cidade, seria interessante, de repente, empresários, comerciantes da cidade, ou pessoa que queira mesmo... o comerciante, se tiver interesse de patrocinar a gente, ajudar a gente financeiramente qualquer coisa, pode ajudar sem problema nenhum. Pra gente é muito bem-vindo, entendeu? Pra agregar o nosso show, melhorar, entendeu? A qualidade, melhorar a estrutura, até mesmo de treino dos alunos, entendeu? Pra gente é muito bem-vindo. Pessoal de academia, com certeza. Uma academia, por exemplo, uma academia que tem o espaço dela lá, liberar pra gente ensinar luta livre na academia, tipo, seria demais, seria sensacional, como diz o Richard. Olha, eu pensando bem, eu vou ver o que eu consigo pra você desse aí sim, hein? Aí sim, eu vou ficar feliz. Vou conversar com umas pessoas aí, vamos ver se vai funcionar. Por favor, que vai ser muito bem-vindo. Se funciona isso daí, vamos ver o que dá pra fazer. A pancadaria pro pessoal. Aí, ó, o Rogério, de repente, do Rei da Carne, ó, que é o nosso apoiador aqui. Com certeza. Falando nisso, vamos falar dos nossos apoiadores. O Rogério, do Rei da Carne. A gente nunca lembra o número do açougue do Rogério, mas eu duvido que aqui em Ribeirão alguém não conheça. O Rei da Carne, né? É um pouquinho aqui pra frente, na Avenida Francisco Monteiro. É sensacional o açougue do Rogério, gente. É sensacional mesmo. É tudo produtos de primeira. Vale a pena. Temos a MAST, Assessoria Técnica em Segurança e Saúde do Trabalho. Realizamos todas as documentações necessárias para a sua empresa. PPRA, LTCAT, PPP, treinamentos de CIPA, operador de empilhadeira está em promoção. Altura, tudo em promoção, hein, pessoal? Se vocês tiverem interesse e outros cursos também, entre em contato com 996424530, com Marco Aurélio, ou pelo e-mail marcopamio.tst@gmail.com. Depois a gente coloca na página. E temos a Júlia Pellegrinelli, Designs e Sobrancelha, aqui na rua Conde de Sarzedas. Olha, Aline, eu lembrei o nome da rua, viu? Não estou tão ruim assim, viu? Passa lá, é profissional sensacional. E a todos os comerciantes que quiserem ajudar o nosso grande pessoal aqui da equipe do CFW, que é muito legal. Ou de repente quiser trazer pro seu comércio um show de vocês. Precisar, a gente com uma apresentação, a gente vai fazer uma festa, vocês podem se apresentar? Com certeza. Então vocês fazem festa, com certeza. Se chamar, a gente tá dentro, com certeza. Deve ser legal isso também. Imagina, você tá numa festa de aniversário lá e a pessoa faz de luta livre. Eu ia ficar muito divertido. Se alguém fizer um aniversário com eles, me chama, tá? Eu nem como, eu fico ali só pra assistir, tá? Vai ser bem legal, é bem legal isso daí. Aí me fala uma coisa, não é assim como eu vou dizer, uma profissão comum. A família de vocês, quando vocês falaram que vocês vão ser lutadores de luta livre. É que assim, né, a maioria do pessoal que luta, né, faz luta livre aqui no Brasil, não se vive de luta livre. Pra ser bem sincero, não se vive de luta livre. Então cada um tem uma profissão por fora. A luta livre é como se fosse um hobby. Mas, por exemplo, pra gente aqui que pratica, outras equipes, as pessoas têm muita paixão. Então a pessoa se envolve mesmo na luta livre, mas ela sempre tem outra profissão, entendeu? Eu mesmo, fora da luta livre, eu sou vigilante. Entendeu? Então, cada um tem uma profissão. O Adelino tem a dele, ele faz outra profissão também, trabalha também. Então, a pessoa geralmente usa o trabalho, às vezes, para bancar ela na luta livre, entendeu? Bancar uma roupa, seja uma ajuda com, por exemplo, uma reforma do lugar que ela treina, entendeu? Então, uma coisa engloba a outra. A pessoa, ela tem um trabalho, mas é voltado praticamente para as finanças de luta livre. O cara, às vezes, pratica uma academia, pratica uma arte marcial. Então, é tudo para apoiar dentro do esporte, já que ele pratica, entendeu? E você? Sua família quis te excomungar? Sai fora, aqui. É complicado. Apoia, mas não gosta. Então, continua assim, em cima do muro, mas É que você é novo ainda, né? Eles têm novo. esperança de você sair do lado negro da força. Só pra ressaltar, né, sobre a família, a minha avó ficou não gostou muito no começo não. Ela não gostou, né? Foi muito contra, só que depois eu expliquei pra ela a questão dos benefícios do esporte, que era melhor estar no esporte que estar na vadiate, as coisas assim. E aí acabou entrando. Ela também é da mesma vertente dele. Ela às vezes ela fica agoniada, por exemplo, ela foi assistir uma apresentação que a gente fez aqui em Mauá, no shopping de Mauá, quando a gente lutou pelos Gigantes do Ringue. E ela assistiu, ela falou, vocês são doidos, vocês são doidos. Mas é aquela coisa, hoje ela apoia um pouquinho mais.
Só que ela também não gosta, ela acha que às vezes é um pouco, é violento, aquela impressão da violência. Só que na verdade a violência, né, em si, né, a violência em si, ela é vendida pro show porque assim, por exemplo, o cara vai aplicar um golpe no rapaz. Primeiro que ele sabe o que é ensinado, a gente tem que fazer uma expressão corporal para que a pessoa pense, tipo, nossa, machucou, pegou. Senão, não adianta, fica um show vazio, entendeu? Por mais que a pessoa saiba que é entretenimento, a gente faz de tudo para mostrar que é algo real. Entendeu? São tipo, como eu falo, né? Eu uso uma denominação muito objetiva para luta livre. O que a luta livre é? São contatos coreografados. Eu não posso dar um soco na pessoa e dar um soco no vento e ela virar falando que pegou. Não, vai dar um soco na cara da pessoa, ela sabe. Ela sabe, tem uma técnica para aplicar, quanto para você receber. Tanto que a gente fala que na luta livre, quando você começa a treinar, você aprende a apanhar primeiro para depois você começar a bater. É bem assim. E você, juiz? Que a sua família, juiz, quando você falou que era juiz, as postas da sua família falou, não, por favor, não seja o juiz, filho. Não, a minha família é até engraçado, porque o meu avô, eu nunca conheci meu avô, quando eu nasci ele já tinha morrido, mas os meus pais me falam sempre que ele era fanático por luta livre. Na época do Ted Boy Marino, do Aquiles, ele assistia sempre. E dizem eles que eu puxei isso dele. Mas a minha família, ela não tem nada contra, só se preocupa com o caso da gente correr o risco de se machucar. E não sei, vamos ver mais pra frente, caso no ano que vem, quando eu começar a lutar, vamos ver como é que vai ser, né? Pelo jeito a sua família já vem. O amigo Fidel Carlos Santos aqui tá falando... Você sabe quem que é o Fidel Carlos? É o rapaz que você estava torcendo lá no burnout. Olha aí, Fidel, tava torcendo pra você, você Altair viu? Sou imortal. eu que tava torcendo pra você, olha aí, ó. Ele tá falando do El Santo, que é um deus do México. Tem várias estátuas dele na capital mexicana. Sim. Os lutadores mexicanos, geralmente, por exemplo, até no Chaves, o próprio Chaves, na casa do Seu Madruga, tem uma estátua do Blue Demon, que ele é um lutador mexicano também, bem conhecido. E tem uma estátua dele lá no episódio do Chaves, que eu não vou lembrar o episódio, mas tem uma estátua do Blue Demon dentro da casa dele. Você vê que é tradição. Até nas séries mexicanas tem alguma referência à luta livre. Fidel aí, tá vendo? Aqui, ó, sou eu, a sua fã. Ele vai E ficar eu que feliz. tava torcendo por Então, você. é isso aí, como o Leon falou mais cedo. No México, luta livre é como se fosse uma religião. As pessoas seguem. Vai falar Torcedor mal de luta livre ferrenho. no México, você vai arrumar confusão. Eu vi eu realmente confesso que eu vi pelo desenho. Porque só o desenho mostra Luta livre. a afeição das pessoas e aquela lance de não tirar máscara, porque Sim, aquele é uma tradição muito não forte. tira, Aí quem pequenininho, tira geralmente tira. é lutador pervertido, cara, fala que esses são os excungados, pervertidos, os caras que tiram a máscara. E tem lutadores mexicanos também que tiram a máscara e continuam lutando. Que nem nas equipes mexicanas, geralmente às vezes fazem lutas que é máscara contra máscara, então quem perde tem que tirar a máscara. Geralmente, Mas é obrigado a usar a máscara ou não? Isso é um personagem que você... Então, é padrões, né? Por exemplo, geralmente o padrão de lá é esse, é os caras serem mascarados. Geralmente tem gente que não segue esse padrão, mas Sim. é um padrão criado ali. Luta livre, o rapaz ele é máscara, ele é bonzinho. Até o vilão geralmente usa máscara. Sim, É um ou outro ali que... São poucos os casos das pessoas que entram na luta livre mexicana sem máscara. Sem máscara. A maioria é Elas tiram, mascarado mas e corre o risco de perder a máscara numa luta de aposta. geralmente final de carreira, assim. Sim. Bastante. O pessoal que tem muito lá, luta de aposta lá no México. É máscara contra máscara contra cabelo contra Nossa, cabelo. que Tira legal. cabelo, bastante. E aqui no Brasil, qual que é a vertente do Brasil? Seria? Aqui no Brasil, o Brasil é o seguinte, o Brasil ele já veio dos primórdios ali do telecat, né? Então o Brasil seguiu aquela tradição do bonzinho, né? O bonzinho apanhando, aquele drama, toda até a hora que ele reage, o público ele explode, aí o bonzinho rouba, às vezes o juiz é ladrão também, junto com ele começa a roubar junto, usa limão, dá golpe baixo, entendeu? Só que o Brasil hoje está começando a abraçar um estilo um pouco mais de fora, dos gringos mesmo, tanto o mexicano quanto o americano no caso. Então tem mais golpes, entendeu? Tanto que o telecat, né, ele é muito usado como a luta livre de antigamente. Hoje é chamado mais de pro wrestling. Só que o telecat, eu mesmo, como lutador falando isso, eu tenho muita gratidão ao telecat porque ele foi uma porta de entrada magnífica para que a gente conhecesse o esporte e, acima de tudo, estivesse praticando aqui nos dias de hoje. E olha, ele tá falando que ele vai acabar com o Vitor domingo. É, que ele vai lutar com o Vitor Alves Jr., que é um dos alunos que já estreou também. Ele Eu odeio o nem- Altair.
Ele lembrou aí de mim, tá vendo? Ele é o campeão extremo da equipe, ele ganhou o cinturão, ele é o campeão extremo. Tá vendo? Escuta, eu torço pro vilão. O vilão merece ganhar as... Aí, Fidel, vai lá e ganha de novo. Falou Mostra que eu tenho pra cara eles de como vilão, vai. cara. Ela falou que eu tenho cara de vilão. Tem mais uma pergunta ali, Fábio. Você falou de golpe baixo. Sim. Existe aquele golpe baixo que nem do Rodrigo da Ponte Preta, que é um pula pirata? Então, Olha a sacanagem. os golpes baixos na luta livre geralmente é o quê? É um dedo no olho, né? Dá um dedo no olho. Aí tem um golpe baixo que é no saco mesmo, só que tipo, tem uma técnica pra você fazer ele, né? Pra reproduzir. Um chute, um soco por baixo, às vezes o juiz não vê, aí ele tá distraído, você vai lá e faz. Ou eu chamo o juiz muito perto, o cara não tá vendo, você por trás, você chuta o cara na parte de baixo, entendeu? É mais isso, os golpes baixos na luta livre, né? As coisas... Mas tem muita, por exemplo, cena que a gente bola pra poder roubar, entendeu? Às vezes o vilão, o que ele pode fazer? Ele, por exemplo, numa luta de dupla, ele distrai o juiz, chama, enquanto isso o cara lá de fora, ó, batendo no outro, roubando e o juiz não tá vendo. Que é uma coisa que acontece bastante no combate. Faz parte da... Como diz, faz parte do show, sempre tem. Se não tiver uma roubalheirazinha assim pra instigar o público a ficar bravo, porque assim, né, a luta livre ela causa emoções no público, desde o entusiasmo, a felicidade com o show até raiva, porque o cara tá roubando, entendeu? Por exemplo, tem uma luta muito antiga, que é do próprio dono dos Gigantes do Ringue, que ele tá apanhando dos caras, os caras ficam tão nervosos e começam a jogar cadeiras no ringue. Aí, o que acontece? Os dois lutadores estavam batendo nele, roubando, fugiram do estádio. E eles tiveram que perder a luta, porque o público se revoltou. Então, é muito disso. A luta livre ela causa emoções no público, desde a uma raiva ou até uma felicidade quando o bonzinho ganha. Então, eu tô vendo aqui, parece que tem uma mensagem aí. Tem, do Marcos Monge. Ele falou, aí Scott Owen, tô por aqui. Sucesso para o CFW, sempre. E na minha opinião, a melhor equipe do que pode ser chamado Backyard, pois como eu já te disse, vocês são os melhores profissionais. Apenas estão sem ringue ainda. Mas isso, se Deus quiser, vai mudar, Marcos. A gente vai trabalhar para isso. O Marcos, né? O Marcos, ele é narrador de uma equipe aqui de São Paulo, a BWF. Ele também faz um trabalho lá de narração, ele é muito bom também, é um cara muito gente boa e ele dá muito apoio pra gente, ele é um cara muito legal. Inclusive lutadores daqui atuam na BWF, por exemplo, o Altair agora tá lá, né, o Altair, o Death Rider também, que foi um cara que lutou naquele dia lá também, tá lutando lá, e o Rudox. E o Rudox. Não gosto do Death Rider, mas ele é vilão. O Rudox também, aquele que lutou comigo lá. Aquele que lutou comigo lá também tá lá na BWF também, entendeu? E tem pessoas aqui também que fazem parte dos Gigantes do Ringue, entendeu? Então, geralmente a gente tem o nosso grupo, né, a nossa equipe, mas também fazemos apresentações fora por outras equipes, que aí lá então é legal isso, né? Porque no fim das contas todo mundo acaba sempre se ajudando. Sim, com certeza. E, por exemplo, não tem problema, por exemplo, dele lutar numa equipe e o outro lutar em outra. Não, pelo contrário. A gente é amigo, a gente vai até ver o outro lutar em outra equipe. Que legal. É uma união mesmo. A gente é família. Então a gente, por exemplo, se eu tô aqui... Vocês estão unidos por um ideal. Por um ideal. A gente gosta da luta livre, entendeu? A gente ama o nosso esporte. Então, seja qual equipe que for, a gente veste a camisa da luta livre, acima de tudo. Muito legal isso. Pode usar coisa extra ring? Tipo Com uma certeza, cadeira, com uma certeza. vassoura? Dependendo do tipo de luta, é normal. Porque Ou assim, quando causam distrações no juiz, né? Que foi o caso que eu até falei, distrações no juiz. O cara distraiu o juiz, o cara vai lá, puxa uma cadeira e bum, dá uma cadeira no cara. O cara No juiz, né? Tinha que bater no juiz. Então tem muito disso. E também tem estipulações de luta. Por exemplo, eu lutei uma luta esse ano, o combate se chamava Violência Gratuita. Então o que teve nesse combate? Teve lâmpada, teve cadeira, então teve de tudo. E eu levei um golpe, inclusive, que eu caí de peito num monte de tarraxinhas. Jesus Cristo. Então, Depois não quer que a sua mãe fique reclamando. então, é muito a estipulação da luta e muito do que é feito pra luta, entendeu? Então, por exemplo, se tá escrito na luta que o cara vai perder com uma cadeirada na cabeça, e não pode, porque o juiz tá vendo, vai ter toda uma distração, todo um trâmite pra acontecer uma distração pro cara tomar a cadeirada na cabeça e o juiz não ver e perder. Que nem, tinha um lutador mexicano chamado Ed Guerreiro, que ele fazia um negócio muito legal com cadeira. Ele batia a cadeira no ringue assim, ó, pau, e caía. Aí o cara pensava que o cara da cadeirada nele desqualificava o cara e ele ganhava. Ele era bonzinho. E era bonzinho. E era Mas um o público chamava atenção. Um negócio que o público adorava isso quando ele fazia isso. Dava risada, Não gostava. era honesto ele. uma frase dele, que era o estilo de vida quando ele não tava, eu minto, eu trapaceio, eu roubo. E o público gostava dele. O público gostava dele. O público abraçou ele, gostou dele. Tá vendo o que eu falei? Isso é a cara dele, ó. Vilão que é bonzinho.
Aí, ó. Aí Qual é o nome dele? É o Ed Guerreiro. Ele já é É falecido. guerreiro, você já. podia ser Anjo Guerreiro. Não. Aí, ó. Inclusive, ele já é falecido. O Ed Guerreiro, ele já faleceu. Mas é Viva um la cara lembrado raça. até hoje. Ele é um cara lembrado até hoje. Inclusive, que é a frase da música dele, que é Viva la raça. Que é a raça guerreiro. É uma família muito conhecida no México com relação à luta livre. E ele era um cara que lutava sem máscara. Mas era muito querido. Então, é muito de como o público vê você. Então, você vende a sua imagem pro público. Então, por exemplo, dependendo do que eu faço na luta, o pessoal torce pra mim porque me vê como um bonzinho. Mas dependendo do que eu fizer, o cara vai me ver como um vilão e vai me vaiar. Ou às vezes vai acontecer de ser uma Nanda que tá assistindo e vai torcer pra mim mesmo eu sendo vilão. Eu falei, eu gosto do Fidel. Ele falou aqui que ele adora golpe baixo. Aí, ó. Ele adora esse aqui, ele gosta. Cuidado, ele pode aparecer do nada. Ele faz nada? Tem esse poder de aparecer do nada nos lugares. Que nem o Vitor Alves Júnior numa gravação, né? Que a gente tem um negócio chamado backstage. Que aconteceu? É uns cuttings, né? Pra instigar o pessoal a ficar por dentro das histórias. É como se fosse uma novelinha mesmo. O Vitor Alves Júnior, ele quis entrar no templo do Altair. Aí ele foi lá na igreja do Mirante atrás do Altair. Só que lá o Altair, nas lendas, né, ele é poderosíssimo. Então lá o Vitor Alves Júnior apanhou, só que quem salvou ele e tirou ele de lá foi ele. E outros rapazes, né? Inclusive que foi o Richard, né, o narrador, junto com outro lutador que é o Kels, que não tá aqui, que veio de carro e levaram ele e deram fuga de lá correndo dele. E ele ficou nervosão e falou que por isso que ele falou pra quebrar o Vitor do meio. O Matheus Moura tá falando que ama vocês, que vocês são mito. Aí, eu falei, é Vitor. Ele é um cara da hora. É um dos nossos fãs, uma das pessoas que acompanham o nosso trabalho, né? Ele deve assistir a gente aí por volta desse ano. Matheus Moura. Eu sei quem que é, eu lembrei dele agora. Ele é um fã mesmo bem fervoroso. Sempre que sai vídeo, ou quando não sai, ele fica mandando mensagem. Tem vídeo hoje? Aí, não, tem. Que Fica legal, todo feliz. tá vendo? Eu vou deixar o meu Facebook à disposição de vocês também. Você me manda que eu vou sempre postando. Pode deixar. Quanto mais a gente postar, melhor a minha Bacana. página. A minha página, eu como artista, como bailarina, mas graças a Deus eu tenho assim 5 mil seguidores. Aí é bem-vindo. Esses 5 mil aí. Então, dá Pode pra- começar com o pé tá livre, a dança também, é claro. E é importante os artistas de uma certa, porque vocês são artistas também. Com certeza. Se unirem Com e levar. certeza. E eu confesso que eu adoro. Eu só não vou assistir vocês no domingo porque eu tenho um espetáculo de dança no Olha domingo. só, senão eu tava lá É, vendo a Mas Inclusive, fica ligado quem quiser- nos nossos canais. Isso, no YouTube. quem de No repente canal não vai puder sair, eu ir, vou mandar o canal pra você. Eu mando o canal. nós vamos no comemoração de 17 anos do João Roncon, vai ser no Ribeirão Pires Futebol Clube, a entrada é um brinquedo pra quem Olha de aí, repente quiser ir assistir, não Olha puder aí, ver um a bom lugar, lugar pra tem se duas apresentar coisas aí, ó. legais pra vocês fazerem. Olha, Um bom ó, lugar já pra se pensar apresentar lá, passando aí viu? pro pessoal de repente, ó, Interessante, pra ver, uma ó. apresentação lá dentro do Ribeirão lá, vai Pro ser ano da que vem, aí, ó. hora. Com certeza, muito bem-vindo. A gente tá. Se chamou, nós estamos dentro. Vamos pro arregaço, como eu digo sempre. Eu gostei da ideia. Pessoal, o papo tá muito bom, mas nós vamos ficar por aqui. Já passou da hora, passou voando. Eu espero que vocês voltem aqui também um dia que a Aline tiver, porque a Aline, eu sou a boazinha, a Aline é malvada, geralmente. A gente só troca de vez em quando, pra Vai não... querer lutar com a gente, se duvidar. Pra gente saber um pouco mais, divulgar a agenda de Eu vocês pro queria ano que falar com vem. você uma ideia que eu tive que era o seguinte, da gente voltar aqui após a final da Copa Brothers Rock Bar. Boa, quando que vai ser? Ó, a final é dia 3, então a gente poderia marcar pra outra semana. Maravilha, vamos A gente vai tentar ver conversando aí, vamos ver. isso. Porque Pra vai ser contar o que muito aconteceu. bacana. Oh, com certeza. Eu você espero vai que o falar. Richard me ponha pra lutar. Ele tá Só doido. isso. Não, mas não deixa ele bater no final, não. Não, ele vai. Ele não Talvez, vai lutar, ele vai lutar. talvez. não. Seria uma... Ele bateu no domingo lá Não. no templo, lá pra ajudar o Vitor lá, pra tirar o Vitor do templo. Tipo, eu queria falar que eu vou estar acompanhando o Vitor na luta dele de domingo. Você vai ajudar o Vitor? Ele é isso. meu amigo, Seria meu uma amigo. você vai de você. Seria uma boa a gente falar das 4 lutas que vão ter no Checkmate domingo. 3 já estão confirmadas. Uma que vai ser confirmada é a dele ainda. no caso. Uma é a final. Põe ele. Uma é a final da Copa Brothers Rock Bar, que é o Vitão, lá de Praia Grande, contra o Rudox. Que é daqui, né, da região. A outra luta seria uma 3 contra 3, o time da CFW, que é o Scott Owen, o Kels e o Bob Ramírez, contra a equipe da FBWA, lá Tem de 2 membros Sorocaba, confirmados. que tem o Zanza Crazy Apple, que é o líder da equipe, a Mary Crazy Fox, que é a campeã, e um terceiro membro que ainda vai ser revelado. A terceira luta seria uma luta pelo cinturão extremo entre o campeão, que é o Altair e o Que é o que você Imortal, gosta. enfrentando o ex-campeão Vitor Alves Jr. Então, e eu Não, queria, cadê o meu? eu queria Não, o seu. aproveitar para agradecer, Nanda, pelo espaço, entendeu? Pra gente falar um pouco do nosso esporte aqui na cidade. Porque, como eu falei pra você, eu tenho muita vontade que Ribeirão Pires conheça a luta livre. É claro que gosto também, que gosto muito da luta livre, mas eu queria
ter esse espaço para poder falar, entendeu? Então eu fico muito grato pela oportunidade, espero que tenha novas oportunidades. Se você precisar da gente aqui, a gente vai estar sempre à disposição, com toda certeza. E que foi um prazer muito grande estar falando com você aqui, apresentando um pouco da minha equipe, um pouco do nosso trabalho aqui para a cidade de Ribeirão Pires e o melhor de tudo, trazer uma pessoa que viu de perto, né? Então isso é muito legal, entendeu? Quando eu fiquei sabendo que era você que ia apresentar, eu falei, ela viu a gente, então é melhor ainda, vai ser muito melhor esse papo. Adorei. E vou ajudar vocês na parte do que eu puder fazer. Fico muito e vamos grato. ver que pro ano que vem a gente... eu quero também aproveitar o espaço para agradecer todo mundo aí que quando pergunta, né? O pessoal que assistiu, né? Vale lembrar que a gravação que está no meu celular também eu vou subir para a internet no canal, vou mandar para você também, né? Editado. E agradecer mais uma vez pelo espaço, entendeu? Desejar muito sucesso para a rádio de vocês aí, que o trabalho é muito bacana. E eu espero que tenha muito mais aí de vocês. E logo estaremos de volta. Com Pessoal, certeza. muito obrigado de vocês estarem com a gente. Uma boa noite. Vamos torcer para os meninos domingo. E bora lá. Não é não. Você não tá em Itabaí? Acho que ele tá escondido ali. Deve tá. Então, Até mais, pessoal. pra quem Boa for noite. assistir, até domingo.